Bom dia, gente. Eu vou iniciar minha fala agradecendo a todos. Assim, é um desafio, é o segundo ano do evento e parece que é um desafio cada vez maior, não só porque o evento esse ano tomou proporções muito maiores do que o ano passado, que é ótimo, mas porque também a precariedade tem sido cada vez maior, o que faz com que o desafio de organizar e de optar por manter um evento nessa situação que a gente vive agora, no SUS e nos serviços de saúde da Prefeitura do Rio, é desafiador, assim, e é uma escolha a gente manter isso, como já foi falado aqui nas falas de abertura, como um ato de resistência mesmo, da gente poder minimamente registrar a nossa posição e nosso compromisso em manter aquilo que a gente acredita. Minha fala nessa mesa hoje vai ser um pouco, até para abrir esse trabalho desse seminário, que é um seminário de memória, que tem justamente como objetivo fazer esse diálogo entre passado e presente e construção de futuro também. Eu vou começar fazendo uma fala um pouco histórica sobre essa relação entre loucura e cidade, que é o objetivo dessa mesa. Então, eu, como historiadora, vou trazer aqui um pouquinho, ressaltar alguns aspectos que eu acho que vão ser importantes para a gente seguir o debate, não só hoje, mas amanhã, não só nas mesas, como nos simpósios temáticos. Bom, eu acho que todo mundo que está aqui, é claro, é difícil fazer essa fala, né, falar de um percurso histórico tão longo em tão pouco tempo. Então, na verdade, eu não vou fazer um longo caminho, mas vou tentar destacar algumas questões. Em primeiro lugar, eu acho que todo mundo que está aqui, né, a gente já conhece um pouco dessa trajetória da história da loucura e de que essa loucura ela foi construída ao longo do tempo e se transformando. Então, as interpretações, as visões que existem da loucura, elas não são homogêneas no mundo e nem têm uma trajetória única, né? Então, elas foram se transformando com o passar do tempo. E a loucura como patologia, ou seja, o que a gente chama de medicalização da loucura ou patologização da loucura, ela é um fenômeno relativamente recente na história da humanidade, né? Ela não era inexistente desde sempre. Existiram ao longo da história ocidental experiências de relação entre loucura e medicina, mas ela se estabelece de uma forma mais determinante, principalmente a partir do século XVIII, e ela nasce aliada ao crescimento da chamada urbanização moderna, que é o processo de urbanização ligado à expansão do capitalismo e ao crescimento das cidades burguesas. E aí o que eu queria chamar a atenção é justamente de alguns traços dessa sociedade para a gente poder, de alguma maneira, perceber que relação isso tem com a forma como a gente passou a lidar com a loucura a partir de então. Essas cidades modernas, eu vou destacar aqui 3 características, de uma forma bem simplista, né? Mas a primeira delas é a centralidade do lucro que se estabelece a partir da ampliação do capitalismo. Então, essas cidades são definidas com esse pilar e esse objetivo, que é a produção do lucro, o que produz, através dessa urbanização e da industrialização, um crescimento desordenado. Então, uma das características dessas cidades modernas é esse crescimento desordenado, que produziu, em boa parte delas, alguma forma de tentativa de controle por parte das gestões dessas cidades. Então, esse crescimento desordenado, em diferentes épocas, em diferentes partes do mundo, produziu tentativas de intervenções urbanas, que em alguns lugares se estabeleceu com maior ou menor força, no sentido de controlar esse desordenamento, esse crescimento acelerado. E uma outra característica que se produz com o capitalismo é a produção em massa, o que produz, né, eu estou fazendo aqui uma análise bem breve, bem simplista, mas é o que a gente chama de sociedade de consumo, e uma certa tentativa de homogeneização de padrões culturais. Então, com a sociedade de consumo, se intensifica, e a gente vê se intensificando cada vez mais. Eu estou falando de um processo que começa no século XVIII, que se intensifica no século XVIII, mas que vai se agravando com o processo de mundialização, globalização. Enfim, é nesse
nesse cenário que a gente tem esse enquadramento, usando aqui o conceito do Rosenberg, do enquadramento da loucura como doença. É um pouco nesse cenário que se estabelece essa visão da loucura como uma patologia. E, portanto, esse enquadramento patológico ele vai se dar aliado a esses valores sociais, culturais, econômicos, ligados à sociedade moderna capitalista. E aí, já entrando mais especificamente, então, nesses saberes, eu vou falar aqui um pouquinho do enquadramento pineliano, né, do Felipe Pinel, que é, de certa forma, o maior dos legados, né, e que acabou influenciando todo o entendimento sobre esses fenômenos na sociedade ocidental e especialmente no Brasil, né, muito influenciado pela cultura francesa. Para o Pinel, a loucura, ou o que ele chamava, né, de mania, a grande novidade do Pinel foi justamente o enquadramento da loucura como uma doença moral que se produzia, segundo ele, a partir do efeito das paixões, o que ele chamava de paixões da alma, que eram, enfim, os grandes sentimentos positivos e negativos sobre a economia animal. A economia animal é um conceito muito complexo do Pinel, mas que eu vou tentar simplificar aqui como um grande sistema, um grande mecanismo que define as interações entre o corpo do indivíduo, entre esses indivíduos e o mundo externo. E para o Pinel era o impacto dessas paixões que produzia a loucura. E já no Pinel, ele identificava esse processo civilizatório das chamadas nações modernas, nações civilizadas, que aqui a gente pode entender também como essas nações que nascem com o capitalismo, como grandes produtoras desse desequilíbrio da economia animal, que é o que ele chamava das manias, né? Que a gente genericamente chama de loucura. E dentre essas paixões, o Pinel destaca algumas que eu acho interessantes a gente ressaltar, porque eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando sobre essas cidades, né? Então ele diz que é a avareza, o orgulho, a superstição, também o amor e a amizade, mas tem uma que eu acho que é especialmente interessante para pensar o capitalismo, que é o desejo de reputação. Para o Pinel, são essas paixões que ajudavam, que produziam esse tipo de desequilíbrio. E aí é a partir dessa lógica que o Pinel pensa os asilos psiquiátricos como espécies de refúgio desses ambientes nefastos da cidade. Então, esse desenho de exclusão da loucura da cidade se dá a partir dessa conceituação do Pinel. Depois a gente vai voltar a ela mais à frente, mas aí agora eu quero vir um pouquinho para o Brasil para a gente entender como é que isso se processou aqui no Brasil. As defesas dessas instituições aqui começam na década de 1830, e aí, em 1835, o médico Xavier Sigaud, que era um médico francês que atuava aqui na Corte do Rio de Janeiro, ele tem um texto que foi bastante emblemático e que mostra a visão que existia, principalmente entre essa elite médica, que muitas vezes se relacionava à elite política e econômica também no Brasil, que é um texto chamado Reflexões sobre o Trânsito Livre dos Doidos pelas Ruas da Cidade do Rio de Janeiro. E nesse texto, o Sigaud é um texto que ele escreve para um periódico médico com uma espécie de recomendação à Câmara Municipal da Corte sobre intervenções visando a salubridade do Rio de Janeiro. E aí, nesse documento, ele fala sobre o incômodo que os doidos produziam entre as vizinhanças, aqueles que viviam dentro das casas, sobre o incômodo que causavam aqueles que circulavam pelas ruas, que, segundo ele, despertava risadas nos viandantes. E tem uma frase que eu vou ler do Sigaud, que eu acho que retrata exatamente esse olhar que começa a se produzir nesse momento, especialmente na Corte do Rio de Janeiro, né? Na verdade, a sociedade nada ganha com o espetáculo ridículo e hediondo de certos doidos.
a moral pública sofre com sua presença nas ruas. Eu vou voltar a isso na minha conclusão, mas eu queria só chamar a atenção, que eu acho um aspecto muito interessante, que é o fato de sempre esse discurso, né, que embasou a criação dessas instituições, ele ser um discurso que fala do incômodo dos outros. Então, na verdade, os loucos eles sempre foram um problema para os outros, mais do que para eles próprios, né? Isso é um aspecto que eu quero retomar mais à frente. Bom, é a partir desse discurso que cresce na década de 1830, que na década seguinte, 1841, se cria a primeira instituição destinada aos alienados, que vai ser inaugurada em 1852 como Hospício de Pedro II, que é o antigo Hospício da Praia Vermelha. A primeira legislação, e aí tem outro aspecto que eu acho interessante, que apesar desse discurso ele existir, os discursos sempre foram conflituosos, sempre houveram disputas de narrativa, como a Ana Paula falou, e a gente, bom, eu que sou historiadora e estudo o século XIX, tenho falado isso muito, de que é importante a gente compreender esses movimentos, né, de que a ciência não foi a mesma ao longo de todo o século XIX, enfim, e aí tem uma série de especificidades que não dá para retratar aqui, mas que eu acho que a gente tem que levar em conta. Bom, aí o que eu quero chamar a atenção, que aqui eu vou falar um pouco já de alguns momentos-chave para a gente compreender esse processo histórico, e vou fazer isso a partir das legislações. As primeiras determinações que regem o funcionamento do hospício ainda no século XIX, que são o Estatuto do Hospício de 1852 e o Regimento de 1858, apesar desse discurso e dessa atmosfera intelectual que produziu a criação do hospício, ele não retrata essa característica determinante do hospício como ferramenta para regular as ruas. Isso não aparece nas primeiras regulamentações, que são da década de 50. Isso vai aparecer e vai se produzir de uma forma mais objetiva a partir de 1890, pós-proclamação da República, em que essas características do hospício e da ciência médica como ferramentas de controle vão aparecer mais explicitamente. Então, a partir de 1890, você tem os decretos fazendo referência direta à ideia desses mecanismos como mecanismos de fornecer tranquilidade pública, evitar perturbações e tranquilidades, ofensas à moral e aos bons costumes. Isso vai se prosseguir em 1903. A gente tem explicitado de que o indivíduo por moléstia mental, congênita ou adquirida, que comprometer a ordem pública ou a segurança das pessoas, será recolhido a um estabelecimento de alienados. E aí você tem um movimento cada vez maior, nessa virada também que a polícia se estabelece como instituição, como elo, né, entre a fiscalização das ruas e as instituições, né? Bom, então esse é o primeiro marco que eu acho que se inicia então, em 1890 e vai pegar inclusive o processo de fundação das colônias de alienados, aqui no Engenho de Dentro e na Ilha do Governador, depois em Jacarepaguá. E em 1927, em termos legislativos, a gente tem um outro marco que eu considero bastante importante, que é a primeira legislação relacionada à loucura, que traz as características dos movimentos eugênicos e higiênicos que crescem no Brasil a partir da década de 20. Então, é a partir da legislação de 1927 que você tem esse foco exatamente naqueles que eram chamados de degenerados. Ou seja, é o momento que a gente diz que a psiquiatria ela sai do hospício. A preocupação da ciência médica deixa de ser apenas esses doidos que eram identificados por qualquer um e por isso chegavam ao hospício, para você ter uma intervenção cada vez mais direta em vários aspectos da sociedade, em vários espaços, a partir da ideia da degeneração. Os degenerados eram aqueles que, embora não manifestassem explicitamente a doença, eram considerados degenerados, fosse pela sua raça inferior, e aí são
também é uma série de discursos que a gente não vai ter como detalhar aqui cada um deles, seja pelos chamados vícios morais, que estariam, então, predispostos à loucura. E aí a preocupação, o escopo de intervenção da ciência médica psiquiátrica na sociedade se amplia cada vez mais. Nessa legislação de 27, aparece como função da assistência a alienados, inclusive, estudar os problemas relativos à higiene mental e à psicofisiologia normal ou mórbida, aplicadas às diversas atividades sociais, ou seja, não mais dentro relacionada à saúde pública, que nem se conformava exatamente como a gente entende hoje, e a ideia de profilaxia, né? ou seja, de evitar o surgimento desses novos doentes. Se cria também, em sequência, em 1934, obrigada, o Conselho de Proteção aos Psicopatas, em que estava estabelecido como meta desse conselho, que contava com a participação da Liga Brasileira de Higiene Mental, estudar os problemas sociais e lutar contra os graves males sociais. Esse é o momento, essa ideia dos males sociais, é exatamente aí onde entra essa intervenção urbana mais direta, não só na cidade, mas na casa das pessoas, de regularizar, de moralizar os ambientes, os lares, as escolas. Bom, e essa é mais ou menos, apesar da eugenia e da higiene mental saírem desse ápice na década de 40, né, com a pós-Segunda Guerra, esse discurso vai ser confrontado com o discurso dos direitos humanos, mas apesar disso, esses são traços que vão permanecer na ação dessas instituições, e que essa ideia só vai ser frontalmente conformada com o processo da reforma psiquiátrica nos anos 70 e 80, em que entra em vigor a preferência pelos métodos de cuidado relativos ao território. Então, é quando você efetivamente constrói uma política pública voltada para o cuidado na cidade, não mais a necessidade da exclusão da cidade para esse cuidado. E aí, para concluir, que o tempo já está terminando, eu queria chamar a atenção, então, de alguns aspectos. O primeiro, que eu falei que eu retornaria depois, é essa ideia da vizinhança, da loucura como incômodo ao outro, do incômodo que ela produz no outro. Ao longo da história e ao longo dessas e de várias outras falas, a gente percebe que essas vizinhanças, a coletividade, são, em grande parte, os primeiros rotuladores desses processos. Na verdade, quase todos os processos de rotulação, não só os ligados à doença, mas, enfim, a preconceitos sociais, de uma maneira geral, eles também se produzem na comunidade. E aí a ciência, ela tem que ser entendida como produtora desse discurso, mas também como produto disso que seria uma atmosfera social. Isso é fundamental para a gente entender, inclusive, que não é possível a gente defender o que a gente defende de ocupação das cidades sem o diálogo com essa cidade. Não é possível que isso seja um movimento de dentro para fora. Se a gente for rever essa história também, eu tinha até feito aqui um detalhamento, mas óbvio que não vai dar tempo, mas, em geral, esses processos, os discursos segregadores da ciência, eles estão atrelados aos momentos de emergência do autoritarismo na nossa sociedade. E aí eu tinha que falar aqui de alguns momentos históricos, não vou falar, mas vou falar do contexto atual, em que a gente vê exatamente, novamente, se legitimando discursos de reclusão, exatamente no momento que a gente tem a emergência de discursos autoritários em várias esferas da vida social, né? Não apenas em relação aos hospícios. E, bom, para não, que eu prometi que não ultrapassaria o tempo, eu trouxe só 2 citações para encerrar, depois no debate a gente pode trazer mais coisas. Uma delas é a citação de uma música do Humberto Gessinger, do Engenheiros do Havaí, que de certa forma inspirou, né, acho que o nome do seminário. Bom, nas grandes cidades de um país tão violento, os muros e as grades nos protegem de quase tudo, mas quase tudo, quase sempre, é quase nada. E nada nos protege de uma vida sem sentido.
nas grandes cidades de um país tão irreal, os muros e as grades nos protegem do nosso próprio mal. Que acho que fala um pouco disso, né? Desse ideal de proteção, que na verdade é o mesmo ideal de proteção que sempre legitimou as reclusões, baseadas no suposto ideal de proteção não só dos viandantes, que o senhor se referia, mas também dos próprios loucos, porque isso em algum momento aparecia como o risco que eles oferecem a si próprios. E aí, para finalizar de uma forma, pensei 1000 vezes sobre usar essa citação, não, mas eu vou usar, que é uma citação do próprio Pinel, voltando então ao início desse processo de patologização, porque apesar desse legado infame do isolamento que o Pinel nos deixa, afinal é a partir dele que se constrói essa ideia de que é necessário isolar esses indivíduos da sociedade, o Pinel também tratou, quando ele tratava das paixões da alma, ele também falava do efeito positivo e curativo dessas paixões, que é algo que eu acho que se perdeu. E aí eu quero ler um trechinho em que o Pinel fala sobre o impacto da alegria na economia animal. E que eu acho, e aí já, enfim, abrindo para o que a gente vai tratar ao longo desses outros dias, que eu acho que, de alguma forma, esse impacto que o Pinel relata da alegria é um pouco do que a gente acredita como cidade também, né? Então, vou aqui talvez deturpar o que o Pinel, parte do discurso do Pinel, mas eu vou me apropriar dele dessa forma. A alegria, em seus diversos níveis, tem efeitos muito marcados na economia animal, agindo, sobretudo, a título de excitante do sistema nervoso e vascular. Ela é moderada? Então comunica uma nova energia aos batimentos do coração e das artérias. As diferentes secreções e excreções são aumentadas. Há novo crescimento da atividade e de vigor. Olhar mais vibrante, fisionomia mais animada, funções do estômago e dos intestinos mais ativadas e mais enérgicas. Daí os efeitos da música, dos espetáculos, das viagens e de uma companhia agradável. Acho que é isso, gente. Obrigada.